Olá, seja bem-vindo ao nosso programa e o tema de hoje, muito importante, magnésio. Você sabe a importância do magnésio? Você vai aprender hoje qual a sua importância na base da saúde humana. E, logicamente, para a gente conversar sobre o magnésio, nós convidamos aqui o Dr. Arnoldo Veloso da Costa, autor deste livro aqui, Magnésio, o que ele pode fazer por você. Dr. Arnoldo, obrigado por receber a gente aqui para falar sobre esse tema que eu tenho certeza que o senhor tem pleno conhecimento, não só no Brasil, mas em nível mundial. O Dr. Arnoldo é muito conhecido e convidado para dar palestras em várias universidades do mundo todo, falando sobre a importância do magnésio. Magnésio é importante para a saúde humana, Dr. Arnoldo? Importantíssimo, indispensável, imprescindível. E nós vemos então que a sua deficiência está ligada a muitos problemas. Por exemplo, hipertensão, aterosclerose, derrames cerebrais, problema de arritmia cardíaca, morte súbita, diabetes. Até no diabetes ele também está... Muito. Qual a relação direta com o diabetes? Porque existe a ligação da insulina, o magnésio, de certa maneira, está ligado à insulina. Se houver excesso de insulina, é porque o magnésio não está funcionando direito. A resistência à insulina, quer dizer, não funciona direito o processo de transferência da glicose para as células. Entendi. Então, as doenças mais crônicas do dia a dia, Sim, está em tudo. Uma influência. Por exemplo, coágulo. Por exemplo, você tem um problema de tendência à formação de coágulo sanguíneo, alteração da coagulação sanguínea. O estresse oxidativo, o processo do organismo está oxidado, porque nós enferrujamos, nós chamamos isso de estresse oxidativo. A normalidade do colesterol também está implicado no magnésio. Praticamente 90% das pessoas têm uma séria queda baixa de magnésio. Então hoje se fala muito em colesterol, a maioria está com colesterol elevado. Sim. E esquece de avaliar o magnésio. Porque ele está ligado ao metabolismo do colesterol, fisiologia. Quando ele está bem, não acontece isso. Então, de repente, uma das soluções para normalizar o colesterol é o magnésio. Normalizando o magnésio ajuda. Entender mais a fisiologia dele e usá-lo como suplemento. Então, o grande problema do envelhecimento é que nós ficamos inflamados. Esse é o denominador comum. E precisamos, então, desse recurso. Fadiga crônica. Problemas neurológicos, por exemplo, doença de Parkinson, doença de Alzheimer. São essas doenças todas. Então, nós temos que são acompanhadas do déficit de magnésio, da insuficiência. O Parkinson, o Alzheimer está relacionado à falta de magnésio. Sim, também. Não só naquele período da terceira idade, mas isso é uma coisa que vem acumulando nos últimos anos. Nos últimos anos, porque vai aumentando com a idade a dificuldade de absorção. Sobretudo quando a gente tem os fatores adversos, que é a recomendação do cálcio, como nós vamos mostrar aqui. Ó. Então, a deficiência de magnésio com nível de magnésio normal, é o mais sério. Numerosos estudos demonstraram que uma pessoa pode ter níveis perfeitamente normais de magnésio. Todavia, ela está seriamente deficitária em magnésio, porque há uma má compreensão dessa história. Você tem um exame que está falando que está normal, mas na verdade está deficitário. Porque foi mal feito. O magnésio é intracelular, então não adianta medir isso aqui, tem que medir dentro da célula. Ou medir numa célula comum, ou medir na hemácia. Mas então, peraí, a pessoa vai no médico, o médico às vezes pede um exame de magnésio, que não é sempre, que não é comum, né? É isso daí. E aí vem o resultado do laboratório. Normal. E aí como é que fica? Então o médico também precisa ser treinado. Ser treinado, porque isso aí são os detalhes do conhecimento dessa matéria. Estudar mais essa área, porque o magnésio é intracelular. Ele não é medido como se fosse, digamos, o cálcio. O cálcio é intracelular. Então ele tem que medir dentro da célula. Isso é uma tecnologia mais difícil. Em geral não se faz. Mas quando se pede, mede na hemácia, mede no globo vermelho. Aí tem uma noção que o magnésio está baixo. Mas isso acontece, é baixa em 90% das pessoas. Para falar em bons termos, quer dizer, mas eu acredito que não seja mais ainda, porque é muito intensa a perda, o déficit do magnésio. Então, a absorção diminui com a idade.
O estresse, especialmente crônico, que é uma coisa que acompanha a vida, né? Situação política, não chove, tem uma série de fatores aí que nos preocupam. Situação financeira, problema familiar, todo esse estresse do dia a dia vai consumindo magnésio. Os hormônios do seu estresse, o cortisol, eles entram, adrenalina, e consomem mais magnésio da sua reserva. Nós temos uma reserva. O consumo é alto. Então, ó, o estresse, especialmente crônico, é uma causa comum de perda de magnésio. Combinando o fator estresse com a dieta deficitária de magnésio, tem aí uma receita direta para um grave problema. Acontece com a maioria das pessoas. A pessoa não está preocupada em suplementar magnésio, não existe essa cultura. Não está envolvida nisso porque acha que isso não funciona. E a medicina convencional, ela está ligada à administração de drogas, que tem interesse, né? A Big Pharma está interessada em passar os antihipertensivos, os produtos para os psicotrópicos, e esquece que o magnésio é o grande elemento. Baixar colesterol também com drogas, então, triglicerídeos. Que interferem ainda mais com o metabolismo do magnésio, interferem as chamadas estatinas. O cálcio é ainda uma prescrição mal recomendada. O cálcio é o seguinte, ó, nós temos, muitas vezes fomos informados como o cálcio é importante para a sua vida. Nós recebemos também informação, ele forma ossos fortes e dentes e previne osteoporose e fraturas. Isso em tese. Recebemos a informação para tomar bastante leite, comer queijo e tomar ainda algumas vezes o suplemento de cálcio. A grande mídia hoje, principalmente no Brasil, é cálcio dia, noite, dia, à tarde, de manhã, de tarde à noite, propaganda de cálcio. Exato, é a regra. Isso é terrível, negativo isso. Mas, aqui o que eles nunca lhe disseram, o cálcio por si próprio pode causar problema cardíaco, juntas já rígidas, travadas e mesmo disfunção celular e morte. Vamos repetir isso aqui. O cálcio pode prejudicar a doença cardiovascular? Pode. Afetar a doença negativamente? Sim, claro. Por quê? Vou lhe mostrar por quê. Primeiro, ó, o cálcio, o suplemento mal recomendado. O americano comum consome 300 quilos de laticínios por ano, cerca de 2 quilos por dia, e às vezes a osteoporose, as taxas nos Estados Unidos são as mais altas do mundo. Poucas pessoas sabem, nossa obsessão mundial com o cálcio começou nos anos 50, por pressão da indústria de laticínios americana. Antes disso, historicamente, as pessoas não consumiam tanto cálcio e tinham poucos problemas com a osteoporose. Veja só. Ou seja, quanto mais se consome cálcio, mais tem problema com a osteoporose. Mais tem problema com a osteoporose. Porque tá vai contra o que a um efeito paradoxal, porque está faltando algo aqui que nós vamos agora explicar. Os perigos de excesso de cálcio. O cálcio, ele pode, inclusive, entrar na fisiologia muscular, e travar, enrijecer, a pessoa sente dor, às vezes, na musculatura. É excesso de cálcio na musculatura. Pode haver, o cálcio, por exemplo, ele deposita no revestimento das paredes das artérias, causando as placas que levam a problemas cardíacos. Pior ainda é que o magnésio é mais difícil para o seu organismo absorver e utilizar do que o cálcio. É um complicador. Então a gente tem que facilitar o magnésio. Então o cálcio está muito mais disponível e o organismo consegue assimilar ele muito mais rápido. E o magnésio é o inverso, não está disponível e o organismo tem que trabalhar mais. Pouco disponível, né? O magnésio é pouco disponível, infelizmente. Então o cálcio se acumula, hiperexcita as células, levando à alteração do funcionamento celular e até a morte celular. O excesso de cálcio. O excesso de cálcio. O senhor está colocando uma informação que... Grave. Dizendo a verdade. Tudo isso em cima de trabalho científico. E tudo sério aqui, isso é toda coisa incontestável. Esse fato invalida essa taxa de 2 por 1 de cálcio por magnésio, achada na maioria dos suplementos. Tem que ser 1 por 1. Nós temos que pensar que tem entrada de cálcio, entrada de magnésio também. Então, para uma unidade de cálcio, eu tenho que ter uma unidade de magnésio. Tem que ter um balanço para poder fazer a contrapartida, fazer o
um intermédio para contrabalançar, porque isso é da própria alimentação. Nós não temos águas ricas em magnésio. Não temos um solo rico em magnésio. Quer dizer, no Japão, por exemplo, para dar um exemplo, o japonês, ele tem a água rica, tem algas. O japonês tem a menor incidência de infarto no mundo. Não tem angioplastia, não tem Instituto do Coração japonês. E tem o maior número de centenários. Capítulo 6 do livro explica isso. Por quê? Porque o magnésio entra lá para com o cálcio. Então o senhor está falando que o magnésio aqui é a fonte da juventude? Sim. Ou de viver um pouco mais longevo. Claro, exatamente. O Japão não tem ponto safeno, não tem Instituto do Coração japonês, não tem angioplastia, não tem stent. Lá as indústrias têm prejuízo. As indústrias farmacêuticas. E convivi com professores espetaculares, amigos e tal, eles me levaram, me deram até um prêmio, né, pelo trabalho que eu fiz, professor Itokawa, lá no Japão. Então, esses dados são muito importantes, porque a gente lembrar agora. Outros fatores para a saúde óssea. Antes de 1950, portanto, 60 e poucos anos, os americanos consumiam quase 5 vezes mais magnésio do que eles consomem hoje. O ponto-chave é que a saúde dos nossos ossos depende muito mais de outros fatores, tais como magnésio, como boro, vitamina K2 e vitamina D, do que em relação ao cálcio. Aqui está também essa parte, da K2 está aí. Qual que é a importância da vitamina K2? De importância capital. Nós lançamos no Brasil, farmacotécnica. Ela tem a propriedade de auxiliar diretamente o cálcio. Se o cálcio é o maestro, ela realmente é um grande instrumento, faz parte da orquestra, porque ela evita que o cálcio se acumule nos tecidos moles. Em vez de acumular na artéria, ele acumula nos ossos. Então a K2 faz esse tira da artéria, dos vasos. Sim, limpa. E coloca dentro nos devidos lugares. Então o senhor está sugerindo aqui, de certa forma, até uma alternativa de tratamento. Sim. A pessoa que está lá com seus vasos começando a entupir, entre aspas, se fizer um tratamento com a vitamina K2 e magnésio, sim. Existem trabalhos, inclusive, que relatam isso. Sim, nós já tivemos casos. Quando eu fui fazer a palestra em São Paulo, eu encontrei lá um cardiologista, Dr. José Mesquita. Ele se apresentou, eu ia jantar, ele apresentou e disse, eu gostaria de dizer que eu obtive resultados muito bons lendo seu livro, por causa de calcificação do mitral. Ela descalcificou com o uso da sua vitamina K2, que foi recomendado. Eu li o livro todo e achei o livro muito bom e tenho que lhe agradecer, pois o lançamento foi esse também, incluindo a vitamina K2. Que bom. Tá? Mas continuando aqui a nossa aula. Aqui então nós vamos aqui. Deficiências são frequentes. Ó. Pior ainda, a maioria dos médicos não sabe como avaliar o magnésio, porque 99% deste nutriente fundamental está localizado dentro das células, que nós acabamos de falar. Falha de absorção. Atualmente nós estamos tendo o seguinte, a carne convencional, ovos e os laticínios, o uso maciço do hormônio do crescimento no gado e dietas ricas em grãos resultam em deficiência nutricional grave, especialmente do magnésio. Então mostra que a gente precisa entender o lado alimentar, que de grande valor. Drogas de prescrição, quase todos os remédios recomendados levam à depressão do magnésio, sobretudo os diuréticos. No livro mostra casos de pessoas que tinham problemas cardíacos discretos e o uso de diuréticos sem repor o magnésio produziu morte súbita durante o sono. Bom, o que o senhor está falando aqui é o seguinte, então, a má alimentação, porque hoje a gente tem que ter assim, a má qualidade dessa alimentação. A qualidade nutricional. A qualidade nutricional está deficiente, não só magnésio, mas uma série de outros minerais, o que acaba afetando a absorção de cada indivíduo. Sim. E paralelo a isso, as doenças crônicas que já existem, as drogas que as pessoas tomam acabam pegando o pouco magnésio que tem e jogando fora. Interfere, joga fora. E aí o estado de saúde dele vai piorando cada vez mais. Ele está realmente no caminho errado.
Aí ele vai no médico, o médico não está treinado, aí dá outra droga para ele, para arrumar aquilo ali. Aí fica um círculo negativo vicioso. Porque o médico é programado para receitar remédio. Ele não está programado para receitar nutrientes. Ele não fez esse programa, não fez esse curso. Então, aqui uma dica para o nosso telespectador. Se a pessoa toma um diurético, até como tratamento basal de doenças cardiovasculares, a suplementação, na sua opinião, de magnésio seria obrigatória? É obrigatório. É indispensável. Não pode deixar. O livro mostra isso. Que aconteceu com o paciente e ela tomou e morreu durante o sono. O uso. Porque tem um sistema, um nível crítico. Nem sempre a gente tem. Então hoje a sua batalha, a sua missão dentro aqui do Brasil, das suas viagens internacionais, é mostrar a importância do magnésio. Exato. Uma outra coisa, a água fluoretada. O flúor se liga ao magnésio, tornando indispensável, quer dizer, indisponível ao corpo e incapaz de executar as suas funções. Quer dizer, a água é fluoretada aqui por uma questão política, né? Econômica, né? Política. Econômica, por causa política. Vender o lixo de indústria de fertilizantes. Mas eles falam que o flúor é bom para a saúde bucal. Saúde dos dentes. Nunca foi comprovado isso e um grande cientista chamado Dr. John Cockrum fez questão de mostrar que ele não prevenia cárie nenhuma. Ele fez um estudo rigoroso na Austrália e resolveu comunicar esse resultado num congresso em Londres, que é justamente o capital do Reino Unido, e ele foi advertido e forçado a se aposentar. Morreu 2 anos depois. Tem a história toda. Então, o flúor é essencial que a pessoa, na sua casa, não use flúor. Não use água fluoretada, use para lavar, mas nunca para cozinhar. Use água mineral. Então o flúor atrapalha aí no metabolismo do magnésio? Sim, interfere. O flúor é tóxico. O flúor é cancerígeno. O livro está comentando isso no prefácio. Isso está denunciado. O livro que denunciou esse fato, eles compraram toda a edição para ninguém saber. E eu tenho o livro, já reproduzi e posso lhe passar à sua disposição também. Já está. E pessoalmente, o senhor não tem medo de divulgar essas informações? Já fiz, já me ameaçaram, mas eu não tenho medo não, eu tenho que continuar. Porque a gente está divulgando uma coisa muito séria, que é muito importante. Tá certo. Vamos continuar com a aula então, professor Arnoldo. Então vamos aqui. Então vem exercício, por exemplo, intenso, é uma coisa comum. É uma causa comum de perda de magnésio entre pessoas jovens. Faz muito exercício, muita coisa, muita atividade, perde. Estudos demonstraram que exercício intenso redistribui o magnésio do interior das células para o plasma, o sangue, onde ele é eliminado pelos rins e pelo suor. Por exemplo, sauna. Muitas vezes, o Jair Rodrigues, que é um cantor famoso, morreu recentemente. Porque ele tinha passado do período de validade, né, que 55 anos. Ele tinha mais do que isso. Exercício, sauna. Se tivesse suplementado com magnésio? Não teria acontecido. Nem ele, nem o Zé Wilke também, que estava mais. O Zé Wilke foi depois do jantar, tomou vinho e tudo. Porque a importância é manter o nível energético. O magnésio é necessário para a função cardíaca, é muito intensa, é muito elevada. Por exemplo, equivale, por dia, bater 100 mil vezes, bombear 35 mil litros de sangue e elevar um homem de 120 quilos a 100 metros de altura. Essa é a força, o trabalho do coração durante 24 horas. E ele precisa de magnésio, que sustenta o sistema de energia, o ATP. O senhor tem uma frase que eu acho muito bonita, que o senhor fala que o magnésio é o maestro das reações químicas. Sim, é o maestro, claro. Porque regula o cálcio, regula o sódio, regula o potássio. E regula mais essas 350 funções. Sempre, todo ano, quando se faz a reunião, a revista vem, tem mais uma que foi descoberta. Mais uma enzima. E nós somos um imenso laboratório. Nós estamos dentro de um fluxo de informações que estão se completando, se enriquecendo. Então, independente daquela pessoa adulta que faz o exercício físico, mais importante tem necessário magnésio. Se fizer magnésio, melhora o futebol. Toda a atividade, quer dizer, com bom magnésio a coisa é melhor. Não é o fato da pessoa ser jovem, mas como a gente vive no Brasil, a gente está deficitário em magnésio, necessidade de suplementar. Sim. Olha, que vive na Alemanha,
vive na França, lá as águas, muitas águas alemãs e francesas, elas têm inclusive o nível de magnésio maior do que 100 miligramas por litro. Isso é excepcional. Aqui no Brasil nós não temos isso. Quer dizer, a pessoa vai tomar o seu copinho d'água e já está se alimentando um pouco de magnésio. E ele é ionizado, já está pronto. A absorção 3 vezes mais rápida. Então, uma água EPA, uma água Gerolstein alemã, isso é importante. É um remédio, é um santo remédio. No Japão, não tem infarto, não existe isso. Eles fazem, inclusive, às vezes tem hipertensão, mas não tem infarto. Não tem Instituto do Coração japonês. Nunca apareceu por lá. Então, na sua opinião, quem suplementa direitinho o magnésio, dificilmente vai morrer de infarto? Dificilmente. Vai morrer quando ele ultrapassar, digamos, 100 anos, muitas vezes, por causa disso aí. É o caso da prova dele, maior número de capítulo 6º, ele mostra aqui que é interessantíssimo, até a estatística, aqui, mostrando aqui, ó. Taxa anual de mortalidade de doença cardíaca isquêmica, mortes por milhão. Japão, 0, aqui, né? 1,2 de cálcio e magnésio na dieta. Aí vai subindo aqui, Grécia, 2,5, Iugoslávia, que hoje é Sérvia ou Croácia, Itália, 100, Holanda, Brasil está aqui, lá em cima, 7 vezes de parte de cálcio para 1 ano de magnésio. Quer dizer, a prova está aqui. A prova está aqui. O que mais temos aí de novidades? Então aqui, ó, exercício intenso pode provocar ainda mais perda de magnésio pela sudorese e provocar convulsões repetidas. Então, o magnésio, a depressão do magnésio é mortal. O magnésio é crítico para a função de 350 enzimas, muitas das quais fornecem energia para o cérebro e o coração. À medida que os níveis de magnésio naturalmente declinam, à medida que nós envelhecemos, uma pessoa de idade, eles estão já baixos. Se o médico então administra água, por exemplo, faz um soro intravenoso, dá um soro para ele aí e tal, um soro, digamos, soro fisiológico, o magnésio ainda torna mais diluído. Isso pode produzir convulsões e perda de consciência. O pessoal da UTI sabe isso. Então, dá o magnésio e resolve o problema. O magnésio tira muita coisa, tira crise de asma. Uma solução de magnésio, 10% de sulfato de magnésio na veia, santo remédio para corrigir. Melhora na hora. Então, inclusive para problemas respiratórios. Sim, respiratório. Você teve uma filha que, aí no livro comenta também, ela, casada com um músico, saíram à noite, tomaram umas caipirinhas, ela estava grávida. E, voltando para casa, no dia seguinte estava com cólica intensa. Ninguém sabia se era cólica renal ou se era cólica de uma ameaça de aborto. E foi diretamente num sábado. E o obstetra que estava caminhando deixou um residente tomando conta e fui vê-la. Contei a história, fiz exame de urina, não encontrei nada que sugerisse, nada, vou dar estava tomando Demerol, que Demerol é um opiáceo, um tirador. Disse, não, vamos fazer isso aqui. Eu vou assumir o caso. Aí apliquei magnésio na veia, acabou a dor imediatamente, não teve mais nada, voltou para casa. A menina, o resultado dessa gravidez hoje é uma moça que tem 30 anos e é nutricionista, chama-se Babi Bárbara. Chegou a trabalhar comigo. É fã do magnésio, então. Tá certo. Tem o livro todo. Ela está citada no livro. Então, o risco da deficiência de magnésio é o seguinte, os perigos de reidratar pacientes idosos com medicações múltiplas. Muito frequentemente, os pacientes caem em coma e começam a ter convulsões. O magnésio intravenoso é a solução. Agora, deficiência de magnésio, insulina, resistência e diabetes. Virtualmente todos os diabetes são deficitários de magnésio. Todos os diabetes? Todos os diabetes são deficitários. Se eu repor esse magnésio, vai ajudar? Corrigir, claro. E há muita chance de corrigir o magnésio, de corrigir o diabetes, se fizer uma coisa com essa, acompanhando com ele. Essa é uma informação relativamente nova? É nova. É nova. E os endocrinologistas estão aceitando bem? Olha, eles têm que aceitar, porque isso aqui está documentado, explicado, dito, né? Porque eles preferem dar glifagem, mas não é só isso não, a gente tem que ir mais longe, né? Tem que ir.
Tem que resolver o problema. Resolver o problema, porque o magnésio tem que mudar a dieta, tudo isso tem que ter exercício. Níveis elevados de insulina pode levar a muito problema, podem produzir inflamação do cérebro e podem ser tratados com suplementos de magnésio. Então, o magnésio é uma espécie de... é quase uma panaceia. É o Coringa, né? Resolve tudo. Resolve tudo. Resolve é verdade. tudo. Por isso que ele tem uma sociedade dele própria, que tem gente muito importante. Eu sou um dos menores que trabalhei lá com meio, mas eu vi muita gente de universidade, Harvard, a revista, eu lhe mostrei a revista, né? E tem o pessoal todo que fazia esse trabalho. E no fim fiquei amigo do presidente, porque ele veio ao Brasil e gostou muito da história. Então, os níveis elevados, a resistência insulínica, quer dizer, quando tem pouco magnésio, aumenta o risco de câncer, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, neuropatia autonômica, quer dizer, alteração do funcionamento do organismo, produzindo distúrbios gástricos, má absorção, alterações da bexiga, neuropatia periférica, doenças periféricas e isso tudo é complicação de diabetes na fase final e derrames e doenças vasculares cerebrais. Então, o magnésio é o grande elemento de correção. Os vasos sanguíneos necessitam de magnésio. O magnésio reduz a inflamação dos vasos sanguíneos, impede as plaquetas de aderir e fixar na parede dos vasos e reduz os danos de radicais livres dos tecidos corporais. E o magnésio é antioxidante também. Ele tem uma função também, como lhe disse, do Coringa, né? Ele acaba ajudando nessa parte de eliminar os radicais livres. Sim, é um antioxidante. Fator, é um protetor-chave contra metais pesados também e, alternativamente, ele é depletado quando a presença da sua toxidez é encontrada em todos nós. Quer dizer, a metal pesado diminui também a entrada de magnésio. Então, é preciso mais magnésio para corrigir. E nós somos vulneráveis porque nós temos pouco magnésio. Quer dizer, eu digo pela minha faixa etária. A evidência sugere que uma deficiência de magnésio também leva a depósitos ainda maiores de metais no cérebro, levando ao Alzheimer, por exemplo, o alumínio, é importante isso, esclerose múltipla, Parkinson e outras doenças neurológicas. E o magnésio e os derrames de vasos pequenos. Isso aqui também é outra coisa que ocorre muito. Ó. O bloqueio progressivo de pequenos vasos leva a poucos sintomas no início, mas mais tarde o paciente desenvolve paralisia, perda de visão e perda gradual das funções mentais. Então, o magnésio melhora o fluxo sanguíneo na pequena vasculatura, nos vasos, junto com a redução da inflamação e prevenindo a coagulação. O magnésio é anticoagulante. Anticoagulante também. Também. Outros suplementos que são indicados junto com o magnésio estão no slide seguinte. É isso aqui. Ó. O vitamina C, tamponada, curcumina, tudo isso ela tem lá na farmacoteca. Quercetina, ácido elágico, asperidina, extrato de semente de uva, chá branco ou chá verde e beber bastante líquido para melhorar o fluxo sanguíneo. Sempre a gente diz, tomar bastante líquido, que é importante, hidratar. O magnésio também e a lesão cerebral. Quando o cérebro está lesado, o magnésio se perde rapidamente na área lesada. Isto, por sua vez, causa inflamação cerebral, reduz a proteção antioxidante, aumenta o risco de convulsões e aumenta a excitotoxicidade, quer dizer, a célula nervosa torna-se excitável, acima da média, que tem tudo, a célula nervosa ela é excitável, ela tem um nível de, funciona na base da excitação, daquele fenômeno de produzir um impulso, com eletricidade. Certo. Em um paciente cirúrgico, o magnésio melhora a função pulmonar, previne a fraqueza pós-operatória, melhora a função renal e torna a anestesia menos perigosa. Então tem que ser usado. Todo meu paciente pré-cirúrgico, eu receito uma dose de magnésio injetável para melhorar, para favorecer bem e não ter sequência pós-operatória. Para que o pré e o pós-cirúrgico seja totalmente tranquilo. Várias funções, nós estamos vendo aí como é que ele pode funcionar. Não só para o parte cardíaca. E protege as crianças. Em geral, crianças que têm nascidas prematuras têm mais problemas neurológicos e uma saúde inferior aos adultos. Os estudos demonstraram que o magnésio dado durante a gravidez
de forma significativa, reduz a lesão cerebral das crianças, dos bebês. Essa é uma informação importante. Então, os pacientes que o senhor costuma tratar, se pretendem, né, no caso da mulher, ficar gestante, ter uma gravidez, o senhor já faz uma prevenção dando magnésio. Suplemento de magnésio, dose de um adulto e meio. Tem que ter uma dose maior. Magnésio está aí falando com uma que está ali, candidata agora. Para ela, o magnésio de E associar o magnésio com o ômega 3 também é bom? Sim, é outro componente também interessante. Outro componente. Então, essa união vai ser uma sinergia, porque 2 mais 2 nesse caso aí vai virar 5, né? Vai somar para a saúde do bebê, no caso. Inclusive até a inteligência dele está comprovado que vai ser maior. Sim. Desenvolvimento cerebral, no caso. Sem dúvida, sem dúvida. Informação importante aí, então. Sem dúvida. Administrar magnésio pré-gravidez. Magnésio como antidepressivo. Há uma correlação do nível de magnésio cerebral baixos e o tratamento da depressão resistente. A suplementação de magnésio foi demonstrada como eficaz, assim como do nível da droga imipramina, sem nenhum dos efeitos colaterais da droga, incluindo insuficiência renal. Quer dizer, é outro dado importante, quer dizer, é preferível dar magnésio mesmo. Em relação a uma droga que vai te prejudicar. Então, novos sais de magnésio citados no livro. O magnésio de malato indicado para profissionais que vivem em situações estressantes que necessitam um suplemento confiável de magnésio. O magnésio treonato indicado para indivíduos que são mais velhos do que 60 anos para ativar o metabolismo de magnésio no sistema nervoso. E o magnésio, o cloreto de magnésio hexidratado, é o magnésio que faz por via transdérmica, que tem múltiplas indicações para dor de artrose e outros problemas externos. E eu já tive experiência com ele. Ele praticamente compensa a nossa conta de magnésio. Se nós estamos com a conta deficitária, a gente passa na pele e ele produz um efeito espetacular. A absorção é rápida? Absorção rápida, quase imediata. E não tem problema nenhum de funcionamento, de prejuízo, nem a função renal. E mais nos casos mais graves de função renal, o magnésio não é bem... Esse por infusão, então, vamos repetir, em qual caso ele é mais indicado? Nós vamos lhe passar aqui, ó. Primeiro vamos lembrar o magnésio de malato. Relaxa a musculatura e promove a recuperação até de atletas. Ativa a produção de energia e reduz a fadiga. Promove o sono reparador saudável. Aumenta a calma e diminui o estresse. Mantém a pressão normal dentro dos limites normais. Mantém os níveis de glicemia normais. E o dimalato, eu ainda continuo com ele, também promove a regularidade e a digestão bem feita. A digestão. Dissolve formação de cálculos nas juntas, nos músculos e artérias. Como nós formamos, o cálculo se acumula quando o magnésio não está presente. Ele altera o funcionamento. Suporta uma respiração sadia e um coração também saudável. Reduz sintomas de síndrome pré-menstrual, PMS, e também ajuda a formar uma estrutura óssea normal. Esse é o dimalato. Agora, o magnésio transdérmico é isso aqui, ó, cloreto de magnésio hexidratado. Um meio surpreendente de suplementar o magnésio é absorvê-lo através da pele. Numerosos estudos mostraram que tomando uma pílula de magnésio nem sempre é a melhor maneira de suplementar o magnésio. Então, o cloreto de magnésio hexidratado faz um spray nos braços, pernas e no estômago diariamente. Pode usar 10 a 20 sprays por dia. Ele vai pinicar um pouco na pele, primeiras vezes que for usado. Isso é normal. E deve desaparecer depois de poucas aplicações. Mas você pode diluir com mais água, se ele incomodar um pouco. Pode deixá-lo na pele ou lavar depois de 20, 30 minutos. Pode geralmente aplicar depois do chuveiro, passar no chuveiro, ou então usar óleo de coco ou uma loção para umidificá-lo depois de 5 minutos. Pode usar o magnésio transdérmico para reduzir o estresse, melhorar o sono e por qualquer outra razão.
mesmo tentar fazer por sua própria indicação. Eu notei isso porque eu viajei nessa viagem a São Paulo, esqueci meus remédios que eu tomo para pressão também, né? E eu vi que tinha pressão que estava 16. Eu estava na casa do meu filho, que é professor em Campinas. E eu tinha levado um vidrinho dele. Ela me passou lá, na última hora eu peguei propaganda, quer dizer, na pressa da viagem, passei, depois a pressão baixou. 20 minutos depois ela estava normal. Eu gostei muito dele e estou usando ele todo dia como Mas o senhor precisou, testou e funcionou. Foi. Então, isso é uma coisa que confirma, né? Na prática. Então, as vantagens da infusão dele. Ó, ele pode ser usado, não tem efeito colateral, a infusão, é o Magnesium Infusion. E hoje, em inglês, é a maneira mais fácil de se fazer, porque hoje está todo mundo falando inglês, né? Não é nocivo para o rins aqui, não. Não causa diarreia, não causa desidratação, não causa nenhuma irritação da pele. Então, está aprovado. E funções especiais do magnésio. O magnésio eleva os níveis de DEA. Sabe o que é o DEA? Não sabe? É um hormônio que é interessante usar depois dos 40 anos. Interessante. Ele é proibido pela Anvisa, porque a Anvisa está interessada se as pessoas não adoecerem, eles não vendem remédio. Então, se a gente fizer uma maneira de não adoecer, de melhorar a saúde, eles estão proíbem, porque o DEA é um grande elemento de ajuda. Eu uso isso há muito tempo, é uma das maiores recomendações, é um hormônio da suprarrenal. E um suplemento, vale a pena usar. O magnésio ajuda o DEA, é um fator importantíssimo. Então, quem está suplementando com DEA não deve esquecer do magnésio. Sim, também ajuda, quer dizer, uma coisa ajuda com a outra. O DEA a gente sempre usa depois dos 40 anos. DEA e melatonina. Sabe o que é melatonina, não sabe? O hormônio do sono? Do sono. É boa também, deve usar, porque vale a pena. Ele é vital, olha, o magnésio, vital para a produção, função e transporte da insulina. Esse hormônio que é importante, mas ele tem que ser controlado para ele não subir muito. Excesso de insulina complica tudo. A gente envelhece mais depressa, perturba, quer dizer, resistência insulínica, e procurar fazer exercício também, que é de grande interesse, porque melhora essa ajuda da insulina. Então, o que tem o magnésio? Neutraliza as catecolaminas, são os hormônios do estresse, adrenalina e o cortisol, e regula o balanço do potássio e do sódio nas células também cardíacas. Isso a gente já sabia, né? Só dá para completar aqui, ó. Previne a calcificação e ajuda na capacidade do coração para controlar suas válvulas. Quer dizer, todo o fenômeno cardíaco está ali, ó. Assim, agora, ajuda na saúde cardíaca, não só na parte externa, interna, as válvulas. Agora, a multinacional, a Big Pharma, não gosta porque ele tira vários produtos lançados com muito cuidado, que têm patente, são aqueles produtos que dão para a atividade cardíaca. Quer dizer, eles querem inventar a roda, entendeu? Porque isso aí já existe na natureza. A natureza é muito mais competente do que eles. Magnésio, como não pode ser patenteado, então a Big Pharma não tem interesse. Mas até que eles conseguiram alguma coisa, né? Por exemplo, eles fizeram o magnésio treonato o magnésio para os idosos, foi uma coisa muito boa. Então nós temos que entender, ó, o bom magnésio ativa as enzimas que controlam a digestão, a absorção e utilização de proteínas, gorduras e carboidratos. Nós temos que magnesiar todo mundo. Então esse é o lema nosso, né? Que estamos nesse ponto e esperamos que eles se tornem conscientes e capazes de achar a combinação certa da dieta, da suplementação de magnésio para obter uma boa saúde no corpo e na mente. Obrigado. Então essa é a mensagem nossa. E agora estou pronto a responder perguntas. Bom, depois dessa aula, né, doutor Arnoldo, não tem... Acho que todas as perguntas foram respondidas. Mas só para deixar claro, então, já que a gente está fazendo essa matéria no Brasil, eu sei que o senhor é uma pessoa que viaja bastante. Então, o perfil do brasileiro é deficitário de magnésio. Muito. Então, o senhor é defensor da suplementação com magnésio. Suplementação em grande escala, porque ele é pouco representado no solo, na água e nos alimentos, nos hábitos alimentares nossos.
Então, os refrigerantes, de maneira geral, prejudicam o trabalho do magnésio no nosso corpo. Sobretudo, esses da cola são os mais sérios. Os outros é porque a água também é fluoretada, que eles não vão comprar água própria, né? Eles usam água fluoretada, que tem componente de alterar o magnésio. E como se deve ser consumido o magnésio? Né? No caso, o magnésio de malato, que tem 400 miligramas, uma dose de manhã, uma dose à noite, qual que é? São 200, 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Sim, se a pessoa está bebendo, está numa comemoração e está perdendo, a gente usa magnésio citrato. 500 miligramas, toma o magnésio junto, bebida, né? E isso ajuda a não tirar a ressaca. Tá uma dica boa e acho que só essa parte do vídeo o pessoal vai acessar, então. Então, a pessoa que gosta de fazer o seu happy hour, magnésio citrato. Citrato. Ajuda na ressaca. Ajuda. Ajuda. E magnésio tem efeito colateral? Tem, por exemplo, diarreia, se tomar muito, dá um pouquinho de diarreia. Esse magnésio citrato. O magnésio cutâneo, não. Cutâneo não dá. E se tomar um pouquinho mais, deu a diarreia, aí é só você suspender. Suspender, porque aí, quando tem diarreia, perde magnésio também. A gente tem que entender que quando a excreção, perde. E pela urina a gente já nota, e tem um balanço constante de magnésio no corpo, porque o corpo está funcionando e de manhã cedo sempre tem uma tendência a dar um aumento de pressão cedo, porque é a hora do balanço. Aí de manhã logo tomar um magnésio, tá? Começar o dia. Tá. E tomar os suplementos, como deve. Então o magnésio, na sua opinião, é o maestro das reações químicas. Sim. E também, além de ser amigo do coração, sim, é amigo do cérebro? Do cérebro também. Muito, como nós mostramos aí, o traumatismo de crânio, que aliás foi um assunto que eu estudei há muitos anos. Era o trauma craniano, era tratado com um anticolinérgico e conseguia tirar do coma. Mas o magnésio é muito importante na recuperação. O senhor trabalha há quanto tempo com magnésio? Estudando magnésio? Uns 35 anos já. 35 anos. O senhor fez um trabalho científico sobre magnésio? Sobre magnésio. O seu doutorado é sobre magnésio? Não, eu fiz meu doutorado foi sobre traumatismo do crânio. E o magnésio só fiz estudos, fiz tese, né? E trabalhos ganhei prêmio da Academia Francesa, mas não houve tese, não. E na Europa, na América, o magnésio é muito respeitado? Muito. Tem agora vários autores, saiu um livro, Magnificent Magnesium, de um doutor, ele é australiano, ele é da África do Sul, mas ele ficou nos Estados Unidos, fez residência e fez esse livro agora, que é novidade. Saiu no Life Extension, o nome dele, Dr. Goodman. Tem muita literatura. Então, a pessoa vai juntando, vai fazendo, quem trabalha em pronto-socorro. Esse aqui eu fiz em grande parte ativado pelo meu genro, que é do pronto-socorro. Ele gosta de magnésio e aplica intravenoso. O senhor é apaixonado por magnésio? A gente termina, né? Altamente motivado, porque veio os resultados. Eu vi os resultados bons e vi os resultados ruins em quem não fez, né? Então, a sua contribuição para a medicina e para a população que procura mais saúde é alertá-los sobre a importância do magnésio. Sim, alertar, porque o solo nosso é pobre, a água pobre também, e a gente tem que encontrar um caminho favorável, né? Bom, nós vamos finalizar aqui a nossa reportagem de hoje sobre a importância do magnésio com o Dr. Arnoldo. E eu deixo aqui agora, Dr. Arnoldo, uma mensagem então para o nosso público, para realçar, né, para identificar mais a importância da boa saúde. Qual a mensagem que o senhor deixa para o nosso público? Que esse tema que foi discutido agora mostra que nós precisamos esclarecer bem o papel de cada um. O cálcio tem o seu papel, é essencial à vida, mas desde que o magnésio esteja também dentro da composição. O cálcio sozinho mostra que é um desastre, como nós estamos vendo aí. O cálcio é como se fosse uma orquestra desafinada. E o magnésio, sendo o maestro, o magnésio entra e afina tudo. Afina tudo. Essa é a história. O caso do Japão, em comparação com o caso dos Estados Unidos. O Japão não tem osteoporose.
Estados Unidos tem. Impressionante a história. Espero que você tenha gostado aqui da nossa aula sobre magnésio com o nosso professor Dr. Arnoldo Veloso da Costa, explicando aí os malefícios de uma suplementação pura e única do cálcio, foi provado aqui na nossa aula, e da importância então do magnésio, de você suplementar o magnésio no seu dia a dia para ter o equilíbrio, já que o magnésio é considerado aqui por essa célebre frase do Dr. Arnoldo Veloso, que é o maestro das reações químicas no organismo humano e aí precursor de uma boa saúde. Muito obrigado aqui pelo nosso encontro e até o nosso próximo programa.